Esse som. Amém. Boa noite a todos. Amém. É um assunto que nós vamos tratar nessa noite. É um assunto que teria que vir de gravata, pastor. Mas eu não quis vir de gravata, né? Hoje nós estamos na quinzena ainda, graças a Deus por essa quinzena. Mas futuramente é um assunto que não se esgota, é um assunto que poderemos trabalhar muito sobre esse tema. E graças a Deus pela quinzena, não é verdade? Alguns já estão sentindo já saudades, alguns já estão com gostinho já de quero mais da quinzena. E ficou reservado para mim essa quinta-feira, de estar com vocês. Embora nós temos muitos outros irmãos nessa noite aqui com capacidade, e jovens e adolescentes que poderiam estar aqui falando com a gente. Tivemos alguma surpresa, né? A Paula Silva, ela foi uma revelação desse ano. O Antônio já foi firmando naquilo, né? Já é o segundo ano que o Antônio já está na quinzena e ele já está confirmado como pastor, como pregador, não é isso? Como uma pessoa que já tem esse chamado. E tivemos vários outros, né? Pregadores e de excelência, pessoas capacitadas. E nessa noite eu gostaria de trabalhar com os irmãos. Nós queremos ser breve, é uma mensagem que está dentro do contexto aqui que foi pela nossa liderança. Agradeço a Deus e a liderança da Unijovem por poder confiar essa mensagem para que eu pudesse estar aqui com todos aqui nessa noite. O nosso tema, Vivendo o Reino, e o nosso texto, né? A nossa divisa. Vamos falar todos juntos? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E nessa noite, o que ficou para nós trabalharmos com vocês, o nosso subtema é a batalha do reino. Quando se fala de guerra, quando se fala de batalha, quando se fala de combate, nós entendemos que a partir do momento que eu e você nós nos tornamos cristãos, crentes, a partir do momento que nós congregamos numa igreja evangélica, cristã, autêntica, a partir do momento que você, quando diz para os seus amigos, quando eu digo para os meus familiares, amigos, eu congrego na Primeira Batista. A partir do momento que você diz que a sua única regra e de fé e de prática é a palavra, e a partir do momento que seus amigos, familiares sabem que você vive essa palavra, a partir do momento que você está integrado numa igreja como essa, nos seus ministérios, na escola bíblica, você frequentando, você estando aqui no nosso meio, nós entendemos que a partir desse momento a guerra começa, a batalha começa. Enquanto muitos lá fora, multidões, milhões de pessoas estão fora desse ambiente, estão fora desse chamado reino de Deus, não só desse ambiente, mas o chamado reino de Deus, essas pessoas também elas enfrentam o inimigo. E nós nessa noite entendemos que a partir desse momento, esse adversário e esse inimigo, ele tem um objetivo, ele tem um alvo. A Bíblia diz muito bem qual é o objetivo dele. Todos nós sabemos que ele veio matar, roubar e destruir. Então, meus irmãos, eu gostaria que todos nós, nessa noite, tenha certeza que aqui, todos que têm a consciência, não negam a existência desse inimigo. Muitas pessoas que você conhece, em pleno século XXI, negam a existência desse nosso adversário, do diabo, de Satanás. Mas nós entendemos que a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. E ao nosso derredor está o nosso adversário. E é um adversário que a partir desse momento que você aceitou Jesus, entrou na casa de Deus, pertence a esse reino, pertence ao reino de Deus, ele não dá-se por satisfeito, não dá por se cansado. Ele não descansa, em todo momento ele está rugindo como um leão, procurando alguém para destruir, procurando alguém para matar. Lá fora, ele mantém. Agora, contra a igreja, contra nós, ele quer nos derrubar.
Então, meus irmãos, queira você ou não, queira eu não, já estamos em guerra, já estamos numa batalha espiritual, já estamos numa guerra espiritual desde o momento que você foi escolhido, desde o momento que você foi chamado por Deus, desde o momento que você começou a ser evangelizado, desde o momento que você começou a conhecer o Evangelho. O inimigo da nossa vida, o inimigo da nossa alma, ele não quer. Mas nós entendemos então que nós não podemos negar essa guerra. E eu costumo pensar sobre essa guerra, eu costumo analisar essa guerra, porque em meio a uma guerra não dá para nós ficarmos parados. Não dá para nós cruzarmos os nossos braços, estou dizendo no sentido espiritual. Não dá para você ficar achando que você não será atingido. Porque no meio de um combate, no meio de uma guerra, nós entendemos que não tem como você ficar apenas passeando nessa guerra. Ficar andando, ficar à mercê, ficar achando que você não está nem de um lado, nem do outro lado. Ou você está no caminho com Deus, ou você está no caminho sem Deus, você não está no caminho desse mundo. Então, a partir desse momento, que você, queira ou não, você está em guerra. E tudo que o nosso inimigo, por isso que fala, a batalha do reino, é uma guerra. Quantos nessa noite gostariam de estar aqui nessa noite e não vieram? Quantas pessoas que eu e você nós conhecemos que por alguma dificuldade familiar, ou esposo, ou filho, ou financeiro, não consegue congregar, choram, desejam estar aqui no nosso meio, e não pode estar por causa de uma guerra. Então, meus irmãos, o nosso texto básico, gostaria que os irmãos pudessem abrir rapidamente, é Mateus 13, onde Jesus vai falar sobre essa parábola, para ilustrar como é que esse reino. E eu gostaria apenas nessa noite de 2 pontos, rapidamente, para nós destacarmos apenas essa introdução, para os irmãos entender que não tem como você achar que não está em guerra. Não tem como eu e você achar que está tudo bem, que o inimigo não está agindo mais, que ele não está preocupado com você, que ele não quer te derrubar, que ele não está preocupado com a sua família, que ele não quer destruir a sua família. Então eu quero deixar essa introdução para os irmãos entender que nós precisamos estar atentos. A Bíblia ela diz, orai e vigiai. É assim que a Bíblia diz? Orai e vigiai. É assim? O pastor falou não. Vigiai e orai. Então, primeiro, nós temos que entender que nós estamos em guerra. Nós temos que entender que essa questão de vigiar, estar atento ao que está acontecendo, estar atento ao que está acontecendo na sua escola, na sua casa, com seus filhos, com seus familiares, que o nosso inimigo está ao nosso derredor. Então, Mateus 13, o versículo 24 até o versículo 30. Só um instante. Amém? Todos acharam? Outra parábola lhe propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos me perguntaram, quereis que arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-vos crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai os feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no seu celeiro. Eu queria destacar apenas 2 pontos só aqui dentro desse nosso texto, e mostrando a sutileza do inimigo. Eu gostaria de mostrar, trabalhar com os irmãos principalmente, porque o nosso adversário ele tem muitas artimanhas, ele tem muita sutileza, e uma das características dele é essa: quanto menos percebido, quanto menos ele for incomodado, quanto menos as pessoas achar que ele existe, quanto menos as pessoas achar que ele não está atuando mais, quanto menos ele achar que é uma invenção, que ele é uma invenção humana, que os homens que inventaram, que a religião que inventou. Então, eu quero destacar que é uma questão sutil. Os irmãos percebem no versículo
que hora que ele foi semear o nosso adversário? Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou. Dá a entender? Dá a entender, com certeza, que nós podemos afirmar para vocês que durante a noite, enquanto os homens dormiam, o inimigo sutil, de uma forma sutil, de uma forma que ele não foi percebido, de uma forma que ele não estava sendo percebido, porque se você acompanhou a leitura, percebe que as pessoas perguntaram para o dono da casa, mas nós não plantamos uma boa semente, por que agora estamos vendo o joio? Interessante, alguns irmãos já sabem disso, que quando é broto ainda, o joio, o trigo, quando é broto ainda, eles se parecem, eles não têm assim muita diferença. Os irmãos sabem qual é a diferença, então, futuramente, que será do joio e do trigo? Os irmãos sabem que é o fruto, não é isso? É o fruto que eles vão produzir. Meus irmãos, então eu quero destacar para os irmãos que durante essa falta de atenção da igreja, quando eu estou referindo à igreja, é porque qual é a tática mais hoje visada nesse mundo? Porque todas as instituições lá fora, todas as instituições que você conhece, de uma certa forma está corrompida, está falida. A igreja não. A igreja não está, a igreja de Cristo não está. Embora hoje nós temos várias denominações afirmando que são cristãos, mas não passa aqui pelo crivo, não é isso, pastor? Não passa pela base, não tem base bíblica, as suas doutrinas, os seus ensinamentos são heresias, não passa. Até uns dos nossos jovens aqui, se aprofundar em algumas denominações, vai ver que não tem base bíblica. Mas nós queremos nessa noite mostrar para os irmãos aonde que esse inimigo quer semear, aonde que ele quer deixar o seu joio, para que esse joio viesse, essa é a estratégia dele, viesse a crescer junto, viesse a confundir, viesse a até abafar, viesse até impedir o crescimento de alguma semente boa. Então nós entendemos, pelo contexto, que enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio. Enquanto a igreja não está vigilante, a igreja não ora, segundo aqui nós podemos ter esse primeiro ponto, é quando a igreja está dormindo espiritualmente. Como é que a igreja dorme espiritualmente? Como é que com tantas atividades, com tantas programações, como é que uma igreja como a nossa dorme espiritualmente? Porque nós sabemos que todo o ativismo, toda a questão de programações, ela é bem-vinda, amém por isso, que seja cada dia, que os nossos ministérios cresçam, os nossos líderes cresçam, e que cada dia mais temos programações visando alcançar almas. Mas o que nós entendemos, que nós precisamos entender, como que uma igreja como a nossa permite, como é que uma igreja como a nossa permite que esse adversário, que esse inimigo, durante a noite venha e semeie o seu joio, a semente ruim? Nós entendemos que se é a semente ruim, a semente do ímpio, a semente do mal, e muitas vezes a intenção dele é frear a igreja, a intenção dele é parar a igreja, a intenção dele é impedir que a igreja. E aí nós devemos entender, são coisas básicas que eu e você nós conhecemos da fé. Como é que uma igreja ela está dormindo espiritualmente? Quando ela deixa de orar, quando ela deixa de ter a comunhão com a palavra de Deus, quando ela deixa de adorar a Deus de todo o coração. E nós entendemos que é nessa falta de vigilância da igreja é onde o inimigo consegue infiltrar. E aí você, com a sua experiência, na sua caminhada, você pode estar imaginando. Qual é o tempo? Qual seria o tempo melhor que a igreja está vivendo? Qual é o tempo que a igreja está crescendo? Qual é o tempo que a igreja está avançando? Qual é o tempo que a igreja ela avança, ela consegue alcançar seus alvos, seus objetivos? Quando essa igreja ela está na unidade, ela está na comunhão com Deus, ela está na comunhão com a palavra, e ela está na comunhão com os irmãos e a igreja toda, como comunidade. Irmãos, nesse primeiro ponto, só quero destacar isso. Nós muitas vezes queremos estar orando, queremos estar intercedendo, mas como igreja, para que possamos impedir que o nosso adversário ele venha semear no nosso meio, nós devemos estar vigilantes, nós devemos estar atentos a essa guerra, a essa batalha do qual nós podemos resistir. E para resistir, gostaria que o irmão abrisse para mim Tiago 4:7.
Então o nosso adversário, ele não foge, ele não bate em retirada, ele não vai embora se eu não sujeitar a Deus, se a igreja não obedecer, se você não obedecer a Deus. Não tem como, porque quando aqueles discípulos, aquelas pessoas que apanharam os dos endemoniados, e eles diziam: olha, eu vou escorujar vocês, eu vou expulsar vocês em nome de Jesus, do qual Paulo prega. E aqueles demônios então disse: eu conheço Paulo, eu sei quem é Jesus e vocês quem são. Então não tinha autoridade. Essas pessoas que estavam com inveja de Paulo, expulsando e curando os discípulos, eles foram, tomaram uma surra, saíram machucados e nus e envergonhados diante da sociedade, porque eles não tinham posicionamento. Esse sujeitar aqui a Deus é obedecer a Deus, é você ter uma consciência, é você ter... Não é a sua posição da igreja, não é a minha posição, não é a minha postura de igreja, mas é uma posição diante de Deus, para que o nosso adversário recue e não alcance vantagem sobre nós. E contra a nossa igreja, contra a igreja de Cristo, nós devemos resistir. Mas resistir não é por boa vontade, resistir não é por dom, por talento, ou por estarmos aqui dentro. O resistir é sujeitar, é obedecer, é andar com Deus, é você ter autoridade no mundo espiritual. Amém? Então nós devemos entender para que o joio, não só na igreja, mas que o joio não prevaleça na nossa sociedade, o trigo, nós devemos nos posicionar. Nós, os filhos de Deus, os que foram chamados, os que obedecem a Deus, nós temos que posicionar. E nessa primeira posição, nós devemos sujeitar a Deus para que possamos resistir ao inimigo. E para resistir esse inimigo é no mundo espiritual, na batalha espiritual, é a batalha desse reino. É nessa batalha em que eu e você estamos, queira ou não, estamos inseridos a partir do momento que Jesus é o meu Senhor e teu Senhor. Amém? Entendemos então que ele semeia esse trigo, e a intenção desse trigo, ele semeia o joio, e a intenção dele é acabar, é abafar, é impedir que o trigo possa dar o seu fruto. Na verdade, há uma preocupação, muitas vezes, aqui o texto mostra, que os trabalhadores gostariam de arrancar o joio. Vamos arrancar esse joio, porque deu para perceber já, os trabalhadores perceberam que dava para eles arrancar o joio. Mas não é a nossa posição, não é para nós, igreja. Vai ser um tempo certo, um momento certo, não é isso que o texto diz? E vai chegar um momento que eles vão crescer juntos, o texto vai dizer, deixai-o, no versículo 30, crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai em feixe, para ser queimado. Esse é o fim de todo o joio. Esse é o fim de todos os ímpios. Esse é o fim. A Bíblia diz que eles serão desarraigados da terra, que eles serão extirpados da terra, e que não vai ficar memória, que não vai ficar lembrança deles. Mas nós, enquanto referindo a questão da igreja, nós não temos autoridade para tirar o joio. Nós temos que crescer junto. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ser o trigo, nós temos que dar os frutos. A Bíblia diz que nós seremos conhecidos, se somos discípulos de Jesus, se nós amarmos uns aos outros. E nós seremos conhecidos que cada árvore é conhecida pelo seu fruto. E a árvore boa produz bons frutos. Então com o passar dos dias, você conhece, eu e você, nós passamos a perceber que a árvore boa, ela vai dar bons frutos, aqui na igreja, na sua casa, na sua escola, e a árvore má, ela vai produzir também, mas frutos ruins. Então, pelo seu fruto que se conhece a árvore, é pelo seu fruto. Ninguém vai identificar uma árvore se ela não tiver seu fruto. E nós seremos conhecidos aonde eu e você, nós estivermos. Essa é uma questão importante. Aonde eu e você, nós estivermos, nós temos que mostrar o nosso fruto. Isto é essencial na batalha. Porque muitas pessoas querem jejuar, muitas pessoas querem fazer oração forte, muitas pessoas querem fazer campanhas de orações, mas não quer sujeitar a Deus. Ele quer resistir, ele tem medo de Satanás, mas ele quer resistir, mas ele não obedece a Deus. E ele quer que as pessoas orem por eles, mas eles não conseguem, porque na verdade, na hora de dar o fruto, na hora de produzir esse fruto, nós seremos conhecidos se somos de Deus ou se nós não somos de Deus. Amém?
Essa tentativa, concluindo para os irmãos aqui nessa noite, é uma tentativa sutil do inimigo. Ele quer enganar a igreja, e esse engano, muitas vezes, o joio no nosso meio, ou no meio do Brasil, ou em toda a terra, o joio ele está ensinando heresias, ele está ensinando oração forte, ele está ensinando tantas pregações que eu e você estamos direto na TV, no rádio quase não tem mais, né? Mas tem alguns rádios ainda que ensinam, que pregam. Então o joio ele está ensinando todo tipo de ensinamento. Mas você que conhece a verdade consegue identificar. Então, de uma forma sutil, eu tenho conversado com algumas pessoas e dizia, talvez, se for da vontade de Deus, precisaremos de uma nova reforma protestante, para separar realmente quem são o povo de Deus hoje. Mas não cabe a nós isso. É Deus que sabe. O que cabe a nós, a igreja, é continuar nessa batalha do reino. Sabe? Essa batalha do reino, de não abrir mão da palavra, de não abrir mão de culto como esse, de não abrir mão de EBD, de não abrir mão do nosso ensinamento, de não abrir mão da Unijovem, de não abrir mão dos pré-adolescentes, de não abrir mão, de não negociar a nossa fé e a palavra de Deus. Amém? A tentativa é essa. O inimigo, ele quer barrar a igreja. Ele sabe, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ele sabe disso. Mas se ele puder entrar de uma forma sorrateira, de uma forma sutil, de uma forma que ele engana, de uma forma que ele não seja percebido, aí ele já consegue trazer um dos seus objetivos, que é enganar a igreja. A Bíblia diz que nós não seremos confundidos e que nós não seremos enganados, e nem tampouco ele vai alcançar vantagem sobre nós, porque nós temos quem? O Espírito Santo. E nessa noite, finalizando, eu quero deixar uma frase que eu gosto, não sei se os irmãos conhecem, mas eu aprendi ela numa mensagem, faz algum tempo, diz assim: somos uma igreja militante, mas em Cristo somos uma igreja triunfante. Todos os dias a guerra é travada, todos os dias a igreja é exigida, todos os dias nós militamos, todos os dias guerreamos as nossas guerras, mas com uma vantagem: nós somos em Cristo uma igreja triunfante. Não há uma discussão se vamos vencer ou não. Em Cristo nós somos muito mais que vencedores, não por nós, mas a igreja ela é triunfante. Eu gostaria que os irmãos assistissem comigo esse vídeo. Ele só tem 4 minutos e pouco, que vai mostrar um pouco dessa guerra, dessa batalha, e assim nós vamos estar encerrando. Pedir aos irmãos ficar em pé, vamos estar orando nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, porque diante dessa guerra, diante dessa batalha, ó Deus, do qual nós fazemos parte do seu reino. Ó Deus, e viver o seu reino é entender que nós temos uma guerra. E diante dessa guerra o Senhor está conosco. Tua palavra, ó Deus, bem diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Sabemos, ó Deus, que nesses dias o nosso adversário, ó Deus, tem atacado de uma forma intensa, de uma forma, ó Deus, assustadora contra a igreja, contra a sociedade. Mas a tua igreja, ó Deus, ela é vencedora. E nessa noite, ó Deus, parte dela, todos nós estamos aqui, viemos na sua casa, ouvimos, ó Deus, a sua palavra, e vamos sair daqui com a certeza que nós em Cristo, haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós seremos vencedores. E nós, ó Pai, em nome de Jesus, nessa noite, te pedimos que o Senhor guarde cada um de nós, e nos livre, Senhor, de todo mal, e continue, ó Deus, guardando o seu povo, continue enviando os teus anjos para acampar, Senhor Deus, ao redor da sua igreja. E muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor está conosco. O próprio Senhor Jesus, Ele nos orienta que no mundo nós teremos aflições. Mas nessa noite, ó Pai, nós pedimos que o Senhor traga sempre o bom ânimo, coragem, fé para a sua igreja, para continuarmos diante dessa sociedade, ó Deus, diante do inimigo, do qual nós somos mais que vencedores. Oramos agradecidos por tudo, e por essa quinzena, e por tudo que já foi feito, ó Pai, e que será feito nessa casa. É para a tua honra e para a tua glória nós oramos em nome de Jesus. Amém.